Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Irmãos, nós estamos vivendo esse período de adversidade, esse período de pandemia, e todos estão nas suas casas. E quando nós ficamos muito tempo em casa, nos dá aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada, aquela vontade de ficar no sofá. Mas será que a preguiça é boa ou ela é ruim? A palavra de Deus diz que a preguiça é ruim. Por isso o tema da nossa meditação hoje é cuidado com a preguiça. O que é a preguiça? Preguiça é falta de ânimo, falta de vontade, falta de sentido da vida, falta de caráter até mesmo. A preguiça é um mal e até um pecado. E por isso nós temos que tomar cuidado com a preguiça. Mas se nós observarmos bem, há vários tipos de preguiça. Há aquela preguiça física, em que a pessoa não tem vontade de acordar cedo para sair para trabalhar, aquela pessoa que cansa fácil, é a preguiça física. Todos nós sabemos muito bem a respeito dessa preguiça. Mas há também a preguiça mental, aquelas pessoas que têm preguiça, não têm ânimo para raciocinar, para estudar, para se dedicar, para procurar crescer. Mas o pior tipo de preguiça que existe é a preguiça espiritual. A preguiça espiritual é aquele desejo de não fazer a obra de Deus. É aquela preguiça de orar, aquela preguiça de ler a Bíblia, aquela preguiça de ouvir uma mensagem, aquela preguiça de estudar a palavra de Deus, aquela preguiça de se santificar, de lutar contra o pecado, aquela preguiça de evangelizar, aquela preguiça de viver uma vida de consagração na presença do Senhor. E aí que o inimigo, o diabo, ele se aproveita da situação. Hoje nós estamos vivendo esses dias onde todas as coisas são muito rápidas, onde as pessoas não param para orar, para ler a Bíblia, ou até mesmo para ouvir uma mensagem. É só no TikTok, mensagem rápida, tá? VaptVupt. Será que as pessoas crescem com uma mensagem do TikTok? Uma devocionalzinha barata? Não. Você tem que se aprofundar na palavra de Deus. Você tem que, a cada dia, buscar o conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Busque o crescimento espiritual, se alimente da palavra, não tenha preguiça de orar, ore sem cessar, não tenha preguiça de lutar contra o pecado, não tenha preguiça de evangelizar, de falar da palavra de Deus. Afinal de contas, nós perdemos tanto tempo com coisas tão banais, com coisas tão fúteis, e esse é o problema do preguiçoso. O preguiçoso quer fazer apenas aquilo que lhe interessa, aquilo que a carne lhe pede. Ele se satisfaz com as concupiscências da carne. Ele cede ao pecado e por isso ele sempre é derrotado. Por isso, cuidado com a preguiça. Melhor dizendo, o sábio Salomão vai dizer aqui a respeito da preguiça. Primeira coisa que ele vai dizer é que nós devemos tomar cuidado com a preguiça. Falamos sobre o que é a preguiça, mas aqui o sábio vai dizer que nós devemos olhar para a formiga. Ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por que nós devemos olhar para a formiga? Olha para a formiga. A formiga trabalha incessantemente. A formiga, ela é pequena, menor que eu, mas ela é extremamente diligente. Ela não tem aquele complexo de inferioridade, dizendo, eu sou tão pequena, o elefante é tão grande, então eu não vou trabalhar, vou entregar.
Muitas vezes a pessoa é preguiçosa porque não tem ânimo, não tem vontade de viver e às vezes tem a estima baixa, se dizendo: eu sou pequeno, eu sou pobre, eu vou viver mesmo com esses R$ 600 do governo, Se você recebe esse benefício, amém. Mas não se contente apenas com isso, corra atrás do teu pão. Olha para a formiga. Nenhum ser humano é menor do que uma formiga. E a formiga trabalha. Não importa se você é pequeno ou grande, saia à luta. Olhe para o exemplo da formiga. Ele vai dizer: considere os seus caminhos e seja sábio. A preguiça não é uma atitude sábia. A diligência, o trabalho, o esforço é sim exemplo de sabedoria. Por isso que Deus vai falar para Josué: não temas, não te espantes. Seja forte e corajoso, seja diligente. E isso é fundamental. Por isso que Paulo fala: exercita-te da piedade. Se você quer ser sábio, não seja preguiçoso. Procure buscar a sua felicidade. Quem quer, corre atrás. Saia à luta. Não fique olhando os outros, porque a preguiça, ela causa inveja. A pessoa só fala dos outros, mas não procura fazer o melhor. Então, busque a sabedoria. Se você buscar a sabedoria, você vai vencer a preguiça. Outra coisa que o sábio vai dizer é que a formiga não tem, versículo 7, não tem chefe e nem oficial e nem comandante. A formiga não olha para o chefe. É lógico que uma formiga tem a formiga rainha, que nós chamamos lá em Minas de Tanajura, mas ela faz o seu trabalho, ela não reclama do chefe. Muitas vezes as pessoas, para não sair à luta, para não ganhar o pão de cada dia, fica reclamando, fica chorando, fica falando mal do governo, falando mal do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, não sei de quem mais. Ora, os políticos, eles existem, se eles estão fazendo mal ou bem, eles vão dar conta para Deus, e você não precisa depender de governo para você ser vencedor. Eu falo que você pode ter o melhor governante da face da terra. Se você não sai à luta para trabalhar, você nunca vai prosperar. Mas você pode estar sob domínio do pior de todos os governantes. Se você sai à luta, se você trabalha, você ganha o pão de cada dia. Não olhe para o governo, olhe para você. Não olhe para o governo, ore pelo governo. E trabalhe. Que Deus vai fazer a sua parte. Uma vez eu vi uma frase de um vizinho que dizia: nada cerca o trabalho. Isso é uma grande realidade. O justo nunca mendiga o pão e nem os seus descendentes passam necessidade. Por isso é que você tem que sair à luta. Não olhe para os outros, olhe para aquilo que você pode realizar. E ainda ele vai dizer ali, que versículo 8, a formiga prepara o pão na cega, no estio ele prepara o pão e na cega ajunta o seu mantimento. A formiga é sábia, por quê? Porque para ela não tem tempo ruim. Há um texto da palavra de Deus que se faz sol, o preguiçoso reclama e não sai para trabalhar. Se chove, ele também reclama e não sai para trabalhar, apresentando isso por desculpa. Com a formiga não tem tempo ruim. No período de prosperidade, ela vai, trabalha, junta o seu mantimento. No inverno ela tem pão, o alimento para comer. Aí nós lembramos de José do Egito, quando ele instruiu o faraó nos anos de prosperidade a juntar mantimentos para que nos tempos de vacas magras eles pudessem comer, eles pudessem viver uma vida digna. E isso aconteceu, e o Egito prosperou a tal ponto que as pessoas desciam até aquele país para comprar alimento, porque eles eram sábios, instruídos por um homem de Deus. E o homem de Deus é assim: ele se prepara para o inverno no verão, ele se prepara para o pior em tempos bons. Quem se prepara,
quem é diligente vence e supera toda a crise e toda a adversidade. Aí ele vai dizer: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Olha o que ele diz: até quando ficarás deitado? Quando é que você vai se levantar? Assim é o preguiçoso, se preocupa apenas com dormir. A formiga, ela está sempre trabalhando. Há um texto da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cuidado com a preguiça. Não fique deitado, não se renda, não caia em depressão, não caia em ansiedade, não seja derrotado, mas se levante, se desperte porque Cristo quer te iluminar. Quem acorda cedo, ele ganha mais, ele vence. Lute, não reclame, saia à luta, seja diligente. Na vida, repito, na vida particular, mas muito mais na sua vida espiritual. Se levante, porque todos os dias Deus tem um dia maravilhoso para você. Se levante, a primeira coisa que você tem que fazer, faça a sua devocional, não tenha preguiça. Se você tem que acordar cedo para trabalhar, acorde mais cedo para fazer a sua devocional, para ler a palavra e para orar. Porque preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Se a tua igreja está fechada ou está aberta com restrições, não deixe de ter a comunhão com Deus, de ouvir a mensagem, de crescer espiritualmente. Seja diligente e você vai ser abençoado. E finalmente ele vai dizer as consequências da preguiça. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O sábio encerra essa sessão fazendo a cada um de nós um alerta. Por que temos que tomar cuidado com a preguiça? Porque a preguiça gera pobreza, a preguiça gera perdas, mas a diligência produz riqueza, produz prosperidade, produz uma vida vitoriosa. Se você andar de maneira relaxada, você nunca vai prosperar. A palavra de Deus vai dizer: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Sim. Você não precisa apresentar desculpas para o seu fracasso. Você tem que buscar uma motivação, uma razão para lutar pela sua vitória. Esse é o vencedor. Essa é a diferença entre o vencido e o vencedor. Muitos têm vivido uma vida miserável porque a culpa não é de Deus. E a culpa não é totalmente do diabo, mas a culpa é muitas vezes dele próprio, que não sai à luta. Isso vai gerar fracasso e derrota. Mas, se você quer uma vida vitoriosa, então deixe a preguiça de lado. Saia à luta para você vencer. Se você quer ser vitorioso, então busque essa vitória, não tenha preguiça, lute, porque é assim que Deus quer. Repetindo o versículo: maldito é o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que fizer a sua própria obra relaxadamente, porque quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Quem planta bênçãos, colhe bênçãos. Quem planta preguiça, não colhe.
a não ser o mal, a não ser a pobreza. No que diz respeito à obra do Senhor, faça a obra. Há um texto que diz assim: seja forte, não desfaleça a tua mão, porque a tua obra terá recompensa. Quando nós deixamos a preguiça de lado, nós vencemos e alcançamos as bênçãos do Senhor. Que você possa, a cada dia, ser um servo fiel e diligente, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, evita os falatórios e maneja bem a palavra da verdade. Aí você será um vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?